Olá, professores, profissionais da educação que estão aqui com a gente nessa formação. Eu me chamo Fabiana Coronel e vou trabalhar com vocês, então, o módulo da educação infantil. Vocês já devem ter passado pelo módulo da introdução, que nos diz o que é a BNCC Computação, esse complemento, né, que veio para agregar na BNCC que já conhecemos. Agora nós vamos discutir o que é computação na educação infantil. Quando falamos em computação na educação infantil, não estamos falando de telas, de códigos complexos ou uso precoce de tecnologias digitais, tá? Estamos falando então de formas de pensar, agir e resolver problemas. São ações que já estão aí no cotidiano das crianças há muito tempo. A computação nessa etapa, ela se manifesta nas brincadeiras, nas rotinas, nas explorações corporais, nas tentativas, nos erros e nas descobertas que acontecem diariamente. A computação é uma ciência que ela organiza os processos para que fique mais fácil a resolução de problemas. Então, ela vem trazendo um passo a passo, uma forma prática e organizada para resolver problemas. Sei que eu estou sendo repetitiva, mas é bem isso mesmo, tá? Então, a computação, ela vai ensinar essa criança a se organizar, a pensar estrategicamente, passos para resolver da melhor forma as situações e problemas que vêm no seu cotidiano. A computação, ela vai além do computador, tá? Na educação infantil, a computação, ela vai acontecer com ou sem o uso das tecnologias digitais. Ela já está presente quando a criança organiza uma sequência, reconhece um padrão, toma decisões, cria estratégias, explica como realizar uma determinada tarefa. Por isso, falamos em experiências desplugadas ou plugadas, sempre respeitando o desenvolvimento infantil e, claro, o direito de aprender brincando. Eu não tenho computador, eu não posso trabalhar computação. Pode. NCC Computação, esse complemento, teve todo um cuidado ali, porque a gente sabe que tem várias regiões no Brasil, algumas têm mais acesso, outras menos acesso a recursos tecnológicos, e não vai ser por isso que a gente vai deixar de desenvolver essas habilidades da computação. Esse documento traz ali a habilidade, né, o eixo dessa habilidade e exemplos práticos, tanto plugados quanto desplugados, para essa habilidade ser desenvolvida na sua totalidade. O que a BNCC Computação, então, propõe para a educação infantil? Então, ela reconhece a infância como um tempo de exploração, interação, ludicidade. As propostas não antecipam os conteúdos do ensino fundamental, mas ampliam o repertório pedagógico do professor, valorizando práticas já existentes. A BNCC, ela não é algo isolado. Ela vem para complementar os campos de experiência. Ela consegue dialogar com todos os campos. Então, eu não preciso parar um projeto que eu estou fazendo, agora eu preciso trabalhar BNCC Computação. Não. Nós vamos pensar, a gente vai auxiliar vocês aqui por meio desta formação a incluir habilidades da computação dentro dos projetos que vocês já fazem. Conforme a gente vai avançando aqui na formação, vocês vão perceber que já desenvolvem as habilidades da BNCC Computação no dia a dia, só que, porém, com outro nome. Agora a gente vem trazer, então, esses nomes mais técnicos, digamos assim, dentro do que vocês já fazem aí no cotidiano, que é as brincadeiras, resolução de problemas, construções, desafios. Então, é bem coisas que já estão presentes no cotidiano da educação infantil. E também, bem no início desse documento, a gente tem as premissas da computação na educação infantil, que são fundamentais para essa etapa. Por exemplo, brincar como um eixo central, isso é muito importante, né? Esse eixo central aí, então, da aprendizagem. A interação com seus pares, com o meio que essa criança está inserida. O corpo como um mediador, vocês vão ver que o corpo está muito presente em várias das habilidades. Resolução de problemas, de forma concreta e vivencial, desafios da realidade dessa criança para que sejam solucionados, para a gente pensar junto estratégias com eles. Premissas que garantem que a computação seja trabalhada de forma sensível, ética e adequada para essa faixa etária.
Pensar computacionalmente desde a infância, né? Então a gente tem aí como um dos eixos o pensamento computacional. Dentro desse pensamento computacional a gente tem 4 pilares importantes para que a gente consiga resolver esse problema de forma organizada, como a computação nos diz, né? Tem o reconhecimento de padrões, a gente tem criar e seguir sequências, decompor situações e pensar ali para tomar as melhores decisões. Muitas dessas habilidades, desses pilares do pensamento computacional, já aparecem em muitas das brincadeiras que a gente faz, nos jogos, nas músicas, receitas, brincadeiras de faz de conta. Conforme a gente for avançando nos eixos, vocês vão poder perceber isso. As crianças e o mundo digital. Então, a gente falou do pensamento computacional, que é um dos eixos. Agora a gente vai entender, então, o mundo digital de forma bem resumida. Diz respeito ao contato que as crianças têm com diferentes dispositivos e as formas de interação. Não se trata, gravem bem isso, não se trata apenas de usar a tecnologia, mas de compreender como ela funciona e como interagimos com essa tecnologia. Para explorar o mundo digital, nós podemos explorar os conceitos de ligar, desligar, tocar, ações, né, de causa e efeito. Então, a construção desse conhecimento vai se dando por meio de experimentações e as crianças conseguem então compreender como que esses aparelhos funcionam, como que essas tecnologias digitais elas funcionam. E aí a gente tem então o terceiro eixo, que é a cultura digital. E essa cultura digital deve começar na educação infantil. E ela está relacionada à forma como convivemos, como cuidamos e nos posicionamos diante das tecnologias. Desde pequena, as crianças podem aprender sobre o uso consciente, combinações e regras, o tempo de uso, a segurança, o cuidado, tudo isso de forma concreta, lúdica e mediada pelo adulto. Então é muito importante que as crianças já tenham essa compreensão, né? E o papel do professor, então, na computação aí, na educação infantil, né? Ele não é um técnico ou que vai trabalhar esse assunto de forma técnica, né? Esse professor ele vai criar os contextos, propor desafios, ter aquela observação, uma escuta e vai fazer a mediação dessas experiências das crianças, tá? Tudo isso, assim, de uma forma simples, de forma rica, ouvindo os estudantes dentro de projetos que sejam de interesse das crianças, com muita intencionalidade pedagógica. É isso, o professor ele é mediador das experiências que as crianças vão construir. Então elas vão trazer ideias, elas vão ter curiosidades, e o professor tem que ter esse olhar atento, essa escuta atenta, para que esse projeto tenha sucesso, para que ele alcance os objetivos. Computação como experiência viva, né? Na educação infantil, a gente traz então essa experiência viva, né? Que é da curiosidade, do interesse das crianças. Corporal vai envolver muito a questão dos sentidos, do corpo, do movimento. Aprender de forma lúdica, por meio das brincadeiras, convivendo com seus pares. Investigativa, porque vai aguçar a curiosidade dessa criança, ela vai querer saber o porquê das coisas, por que funciona assim, e também de forma relacional, então construindo e formulando hipóteses junto com os seus pares para resolver problemas. Aqui trouxe de forma resumida como que acontece a computação na educação infantil, e agora que você já compreendeu então, e como ela se fundamenta dentro da BNCC, o próximo passo é aprofundarmos os 3 eixos da BNCC Computação. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenham compreendido. Vou deixar um fórum aqui para possíveis dúvidas. Estarei sempre aqui para esclarecê-las. Até mais!